Olá! A chamada alimentação saudável está na moda, presente em programas de televisão, nos livros, revistas. Mas o que é alimentação saudável? E como ensinar as crianças a se alimentarem saudavelmente? Quem vai conversar conosco sobre nutrição saudável para adultos e principalmente crianças é Juliana Muradas, estudiosa do tema, criadora do projeto Nhame Nhame e autora do livro Merenda Escolar. Pois então, Juliana, sempre a gente procura situar as pessoas em relação ao passado, muitas vezes algumas referências estão lá. No seu caso, por exemplo, você aprendeu a se alimentar bem ou começou a se preocupar com a questão da alimentação desde a infância, que você via isso na sua família ou não? Bem, na minha infância eu sempre me alimentei da forma que eu acredito que deva ser a forma das crianças se alimentarem e dos adultos também. Então, sempre muito arroz, muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas. Na minha casa a gente nunca teve a chamada sobremesa, isso nunca existia. Nas Você não sentia falta, não, como criança? Nunca. É porque é a questão do hábito, né? Isso, eu me formei com esse hábito, então nenhuma falta, ainda não me faz falta, não como doce. Eu acho até muito por isso, porque foi uma questão de um hábito que a gente conseguiu estabelecer em casa. Mas é interessante, porque seus pais, que devem estar na faixa de quantos anos, mais ou menos? 70. Pois é, eles são de uma geração que não tinha esse hábito tão saudável. Tinha. Não era socialmente, eu digo socialmente, não era doce nos anos 60. Meus pais vêm de uma geração, de uma educação saudável alimentarmente também. Então, assim, o doce mesmo era uma coisa que existia praticamente em festas, não era uma coisa que também era comum na alimentação deles. Isso não existia, esse hábito diário de comer doce. Uhum. Esse Muradas, o seu nome é o quê? É espanhol ou não? Espanhol, é espanhol. Inclusive, a minha família inteira, minha avó é da Galícia, então vem uma carga de muita responsabilidade. Sempre as festas sempre foram regadas a bastante comida e você já nasceu muito na dieta do Mediterrâneo. Já nasci nessa dieta, exatamente. Quer dizer, valorizando o azeite, Sim, que mais? Os frutos assim? do mar, as verduras, enfim, lembro muito do bacalhau, das sopas. Então tem uma carga, uma memória afetiva dessa cozinha que vem da minha avó, depois da minha mãe. E eu lembro de mim muito nova na cozinha, com 8 anos de idade, 9 anos. Eu já tinha despertado um interesse muito grande pela culinária. Então, eu ia junto com a funcionária da casa, que era de muitos anos também, ela me ensinou, me iniciou na cozinha. É mesmo? Quantos anos, mais ou menos, você já, digamos, foi para a cozinha? Com uns 8 anos. É mesmo? Com uns 8 anos. Eu era muito curiosa, eu queria entender os processos, como é que era o arroz. Primeiro ele tinha que dar uma torrada, soltar, a quantidade de água, como é que cozinhava um feijão. Então, eu tinha muito interesse. Normalmente era no horário do almoço, mas eu sempre queria participar da construção da comida. Talvez hoje o ritmo de vida das pessoas não seja muito possível isso, né? Essa interação da criança na cozinha no dia a dia, né? Como era seu caso, né? Mas seria importante, né, as crianças aprenderem isso, né? Muito importante. Eu acho que isso é um elo importantíssimo para que se estabeleça a alimentação de forma adequada e principalmente de forma eficaz, eficiente para a vida toda. Porque quando ele estabelece o hábito de ir às compras, de cozinhar o próprio alimento, aquilo cria nele um vínculo afetivo, inclusive com o alimento. E quando a gente faz isso em casa, a gente normalmente tem essa construção mesmo de descascar, de picar, né, de preparar. E é uma atividade legal das pessoas fazerem juntos, né? Eu me lembro, você falando isso, assim, eu não tive essa alimentação tão saudável como a sua, mas eu me recordo que a gente tinha horta em casa, em Curitiba, então tinha alguns vegetais, né, algumas vegetais para salada, assim, azedinha, né, uma coisa que eu nunca, Sim. Depois é difícil, né, achar azedinha, mas eu me lembro da atividade, às vezes, até de escolher catar mesmo arroz e feijão. Eu me lembro disso com uma memória boa. Uma memória afetiva que fica, né, eu acho que é tudo, é a sensação, são os cheiros, são essas lembranças. Hoje em dia é isso, catar o feijão, tirar as pedrinhas. Que e as crianças gostam de fazer isso. Elas gostam. Eu me senti importante de estar ajudando minha mãe a catar feijão, a escolher o arroz ali, né? Aprender aquelas coisinhas, né? E você faz isso com seus filhos também? Faço, sempre. Você tem filhos de que idade? Eu tenho gêmeos, Pedro e Luísa, que hoje estão com 10 anos.
10 anos. Depois que eles nasceram, realmente isso mudou muito em mim também. Eu acho que além de preocupar com a minha alimentação, existiu uma preocupação ainda muito maior em ter esse cuidado com a alimentação deles, em fazer com que eles estabelecessem essa alimentação saudável desde cedo. E é um processo difícil, mas ele é possível e hoje eu vejo, eles comem de tudo, eles preparam os alimentos. É difícil porque requer tempo, né? O que a gente usa muitas vezes como uma desculpa para esse mundo moderno de não ter tempo. E eu sempre digo, se a gente não encontrar tempo para criar e estabelecer esse vínculo e criar uma alimentação saudável, uma hora o corpo vai mandar a conta e a gente vai ter que encontrar esse tempo para cuidar da doença. Então é melhor que a gente entenda a responsabilidade que a gente, como adultos, tem com as crianças e estabeleça isso o quanto antes. É difícil porque, às vezes, além da questão nutricional, tem uma questão comportamental da criança. Isso, é a questão... às vezes o entorno, né? Às vezes, digamos, nem sempre o social vai nessa direção, né? Às vezes, digamos, o que a criança, o adulto mesmo, vê na escola, vê nos outros lugares, é a valorização de outras coisas, né? Sim, mas as escolas hoje estão muito preocupadas né? com a alimentação. Isso ainda não faz parte do currículo das escolas, mas eles já abrangem de forma extracurricular. Então, acho que as escolas que são fundamentais para esse processo, elas hoje estão bastante engajadas nesse processo. Um dos primeiros que eu vi, a gente está falando que essa alimentação saudável está na televisão, nas revistas, um dos primeiros que eu me lembro dessa preocupação com a alimentação escolar foi o Oliver, né? Sim. Ele conseguiu implantar na Inglaterra muita coisa, né? Ele fez uma revolução, na verdade, né? A gente pode... Ainda mais que os ingleses se alimentam de uma forma meio diferente demais pra gente, mas ele conseguiu, né? Sim, eu acho que, assim, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, pelo que ele realmente conseguiu fazer. Eu acho que ele engajou a toda a sociedade, pais, comunidades, escolas, os próprios alunos, e hoje todo mundo entende a importância. Mudou completamente. Na última década, a alimentação e a merenda escolar, eu acho que começou nas escolas para sair da escola e ir para casa, porque é uma educação transversa. O que a criança aprende, ela também leva para casa como bagagem. E eu acho que as pessoas perceberam a diferença, né? A diferença em tudo, no humor, na saúde, na energia que os alimentos trazem para a gente e acabaram... Eu não sei como é que isso funcionou dentro da casa, mas na escola realmente foi uma grande revolução. Eu acho até isso que você está falando da memória afetiva, a infância é uma só, né? Depois, digamos, aquele filho que você vai ter, ele vai ser adulto o resto da vida. Lógico, na medida do possível, né? Você não pode pedir isso, às vezes, de um trabalhador que sai às 6 horas da manhã, que volta para casa às 8, 9 horas da noite. Mas, às vezes, as pessoas têm esse tempo e preferem gastar de outro jeito, vão descansar. Aí não brincam com o filho, não cozinham, não fazem essa atividade que cria também o elo entre os pais e os filhos, né? Sempre. É um elo importantíssimo, né? É um elo de troca, de experiência, de afeto. Eu acho que a comida tem isso. A gente verte afeto quando você está preparando a comida. Isso. E aquela energia te alimenta. Então, ir para a cozinha com as crianças é fundamental. Não é? E é gostoso, é bom, né? Pode sujar um pouco, depois limpa, né? Assim. E o projeto Inhame Inhame que você criou, como é que ele é? Fala um pouquinho sobre ele. Pois é, o projeto surgiu, a gente fazia as aulas de culinária, eu tenho um restaurante e a partir com esse foco de alimentação saudável. E quando a gente trabalhava com as crianças, eu percebia que elas iam para a cozinha, o que também virou, de certa forma, um modismo pelos programas e virou mais uma atividade extracurricular. Então, as crianças têm várias atividades durante o dia, enfim, inglês, natação, judô, uma música. E, além disso, algumas delas iam para a cozinha também. E quando elas chegavam, que é ótimo, porque certamente elas vão descobrir coisas novas, né? Mas elas não conheciam os sabores dos alimentos. Vão fazer um bolo de cenoura, um cupcake de cenoura, mas que sabor que tem uma cenoura? Muitas vezes a maioria delas não conhecia cenoura, nunca tinha visto uma mandioca, não sabe o que é um alho poró. Né? Então, assim, eu achei que realmente existia um elo perdido nessa cadeia produtiva. E acho que realmente a gente tem que ensinar. O Inhame vem com o propósito de ensinar.
crianças, mas principalmente os adultos que são responsáveis. As crianças não têm capacidade e não têm independência para tomar certas decisões nesse momento e elas precisam de um responsável para fazer isso por elas. Aí você fazia as tais das mesas sensoriais, é isso? Não, o projeto tem várias plataformas. Uma das plataformas do projeto, a gente começou com os livros, tem um projeto audiovisual pilotado e a gente está caminhando com esse projeto. E as oficinas também são mais uma plataforma. A gente faz tem uma variedade delas, mas uma que eu gosto muito é uma oficina que chama Sensorial. E o objetivo é que as crianças sintam a textura das frutas, o cheiro dos temperos. Os temperos é fundamental, né? Porque isso cria a memória afetiva também. E é tão gostoso, o cheiro do manjericão é uma coisa espetacular, não é? E mais do que isso, que as crianças rompam nessa oficina a barreira da resistência em experimentar. Porque essa é a primeira barreira que a gente tem que romper quando a gente fala de alimentação infantil. Pode não gostar, mas não pode não experimentar. Então, experimentar é fundamental para o processo. E aí, nessa mesa, a gente tem vários tipos de castanha, de brotos, de verduras, de legumes, de frutas. E as crianças realmente, primeiro que a maioria delas não conhece muitas coisas que estão ali postas. E é sempre muito feliz quando elas saem ali experimentando 3, 4 ingredientes novos e que os pais usam isso como motivador para continuar esse processo de experimentação e de compra do que elas gostaram e de induzir a experimentar outras coisas. Até as coisas básicas, alimentação, o amargo, o doce e o azedo, né? E agora tem o tal do umami, como é que chama? É um sabor diferente que é entre o azedo e o outro. Agora descobriram um terceiro ou quarto sabor, mas enfim, E tomando contato com isso tudo, né? É um mundo, né? Isso mesmo. É um mundo grande mesmo. Bom, então vamos fazer um pequeno intervalo, Juliana, e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre os modismos na área da alimentação. Até daqui a pouco.